Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Engraçado, os protestantes eles não cansam de perseguir a igreja, cara. É terrível, cara. Terrível. A Bíblia faz menção ao purgatório. Programa na mira da verdade, o programa que é a verdade, vai falar para nós. Olha só. A Bíblia faz menção ao purgatório? Essa doutrina do purgatório é uma doutrina criada na Idade Média e essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina totalmente antibíblica. Alguns tentam basear essa doutrina, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios? Exatamente, 1 Coríntios 3,13, só que isso é uma distorção do texto. Eu vou ler 1 Coríntios 3,13 e nós vamos ver se realmente esse texto está falando do chamado purgatório. O purgatório, explicando a alguns telespectadores, de acordo com alguns, seria uma espécie de um estado intermediário, onde o pecador, que não se arrependeu como deveria, vai passar por um mínimo sofrimento, uma espécie de um mini inferno, para depois ele ir para o céu. Vai se purificar nesse purgatório para depois ir para o céu. Isso não é bíblico, não existe isso. Vamos analisar 1 Coríntios 3,13, que é um dos textos usados. Afirma: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É em cima desse texto que é baseado, então? Exatamente. Supostamente baseado em cima disso. Engraçado. Diz assim, Paulo, ele fala, 2 Coríntios 5:8, vamos de Bíblia, né? Ele falou que não tem base nenhuma na Escritura. O purgatório dá para se provar tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Olha só. Vamos fazer primeiramente uma introdução para a gente entender. 2 Coríntios 5:8, ó. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Olha o que Paulo está falando. Agora em Filipenses 1:20, ó. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo, tendo toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, 22, se viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria prender-me para estar junto com Cristo, o que seria incertamente melhor. Mas de outra, 24, parte, continuar a viver é mais necessário por vossa causa. Olha só! Agora esse texto que ele fala que é uma distorção da Igreja Católica para se provar, para fazer o dogma, a doutrina do purgatório. Aqui, ó. 1 Coríntios 3. Olha só que Paulo vai falar. Paulo fala primeiro daqueles que já vai direto e daqueles que não vai direto. Aqui, ó. 3:13. A obra de cada um, olha só, presta atenção, olha o texto. Isso aqui não for um purgatório, eu não sei o que é, meu querido. Para eles falam que não está na Bíblia, não tem na Bíblia. É uma invenção da igreja milenática, da igreja católica, é uma invenção. Então, a Santíssima Trindade também é uma invenção que é reconhecida pela igreja. Não tem Santíssima Trindade na Escritura, mas a igreja reconhece e mostra versículo bíblico que tem Santíssima Trindade. E vocês acreditam, por causa do magistério. E o magistério teve essa revelação, essa interpretação. E mesma coisa, Santíssima Trindade, o purgatório também não tem a palavra purgatório, mas tem versículo bíblico, evidência bíblica, como assim a Santíssima Trindade também não tem versículo bíblico. Interessante, mesma coisa, mas dá como provar. E é reconhecido pela igreja Santíssima Trindade. E o purgatório eles não reconhecem. Olha só que interessante. Aqui, ó. A obra de cada um,
aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se ao construtor resistir, o construtor receberá a recompensa. Ó. Olha só que Paulo já está falando, aquele que vai ser salvo, vai direto. E os que não têm 100% de santidade, o 100% que não chegou à perfeição, aqui, ó, vai passar pelo fogo, para chegar a 100% para entrar na glória. Que fogo é esse? É um fogo que vai te purificar. Que interessante, ó. 14, né, pastor? Se o construtor resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Paulo já mostra através desse versículo aqueles que já passaram direto e aqueles que ficou, que arcou com os danos, que não resistiu à construção, será salvo, mas passando pelo fogo. Que fogo é esse? O inferno, quem está no inferno já está condenado. A parábola lá do mendigo e Lázaro. Lucas 16, 19 em diante. Então, é simples. Paulo já mostra pra gente aquele que vai direto, de acordo, não vejo a hora de me desprender desse corpo para imitar junto do Senhor, que vai passar direto, que chegou a um nível de santidade, e aqueles que não chegaram a esse nível de santidade. Vai passar pelo fogo. Será salvo, mas passando pelo fogo. Que fogo é esse, ô pastor? Não tem na Bíblia? E Cristo fala também. Tanto Paulo, tanto Cristo. Mateus 5, ó. 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue aos ministros e seja posto em prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Olha só. É totalmente, meu querido, alicerciado na Escritura. Mateus 12, 30 e 32. Ó, todos os que tiverem falado contra o Espírito Santo, ó, falado contra o Filho do Homem, será perdoados. Porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Olha só, cara. Então, meu irmão, não tem onde correr. Tem como sim provar sim. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Cada um vai ser provado pelo fogo. Então isso significa, de acordo com a teologia de alguns, de que a pessoa vai para o purgatório. Mas Paulo não tinha isso em mente. Paulo não estava nem sonhando em pensar numa coisa dessas. Quando ele fala aqui que as obras dos seres humanos serão provadas pelo fogo, ele está falando do fogo que acontecerá no dia da volta de Cristo, Tito. Então ele fala o seguinte: quando Cristo voltar e purificar a terra com fogo, aí vai ser conhecida a obra de cada pessoa. Se essa pessoa realmente estava com Deus ou não. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai queimar junto com o fogo. Agora, se ela não estava com Deus, não aceitou a Cristo, as obras dela desaparecerão junto com o fogo que virá por ocasião da volta de Cristo. Não, Hebreu 9, 27, desconcordo com o que você está falando, meu querido. Para finalizar aqui, para provar mais um versículo bíblico, purgatório, Mateus, já vou dar essa resposta a esse protestante, né? Isso que é distorção, né? Tentar negar a evidência e prova bíblica que existe purgatório. Que esse fogo purificador será salvo passando pelo fogo. Interessante. Hebreus 9, 27 já refuta ele. Ó. Mateus 18, 34. A parábola aí do servo cruel, né? Olha só. O 33, 31. Vendo isso, os outros servos
profundamente tristes, viram contra o seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devia também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolarizado, ó, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Ó. Olha só, assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoais aos seus irmãos de todo o seu coração. Olha só, o 34. E o Senhor, encolarizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Pois que pagou sua dívida, glória. Para refutar ele aqui, Hebreus. Não, meu irmão, julgamento é quando você morre, meu irmão. Ali a segunda vinda, a primeira ressurreição é para glória. A segunda ressurreição é gema, enxofre, meu irmão. Olha, ó, Hebreus 9, 27, ó. Eu acho que você não leu esse versículo, né? Olha só. Vou riscar aqui. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Entendendo? Agora você cata ali a parábola. Estuda aí, vocês que não acreditam no purgatório. Morreu no pecado. Inferno, meu irmão. Morreu buscando a graça. Vai passar por um fogo, mas será salvo. Olha só. Lucas 16. Não, a parábola é um conto contado, é um fato verídico, né? Olha só. 16, 19. Ó. Havia um homem rico que se revestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber as suas chagas. Ora, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos. Ao ser de Abraão, morreu também o rico, foi sepultado, estando ele nos tormentos, ó, do inferno. Levou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seio de seu pai. No seio, Lázaro no seio, né? Gritou: pai Abraão. Olha só, aqui você vê. Ele morreu. Foi julgado. Está no inferno, porque olha a vida que ele levou. Ao mendigo, céu. Ao rico, inferno. Então, meu irmão, não é a obra arcará quando a vinda de Cristo. Não, meu irmão. Morreu? O rico já foi julgado. A construção não resistiu, meu irmão. Pegou fogo. Lázaro. A vida de Lázaro. Então, é simples entender isso. A parábola já deixa bem claro. Tanto Lázaro está consciente. E o mendigo, ou o rico que está lá no inferno, nos tormentos, está consciente. Que interessante. Segue aqui, ó. 1 Coríntios 3, 12, ó. A obra de cada um aparecerá ao dia do julgamento. Irá demonstrá-lo e será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o seu trabalho a cada um, ó. Mendigo, céu. O rico, inferno. Se o construtor resistir, o construtor receberá a recompensa, ó. E se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. O mendigo já foi direto para o céu e o rico foi direto para o inferno. Simples entender isso.
desmascarar essa farsa protestante com a Bíblia. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.